Paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é João Vitor e sejam todos muito bem-vindos a este canal. E você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito mais do que bem-vindo. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, porque vamos falar sobre um homem da época média. Vamos falar sobre o rei James da Escócia, a qual ele reuniu a Escócia com a Inglaterra e uniu os dois e reinou esses dois reinos. E sabe o que é o mais interessante? Que ele ainda foi o escritor a qual é muito conhecido por vocês, a Bíblia King James. E é sobre ele que vamos falar hoje. Mas antes de eu ir logo para o vídeo, eu quero lhe pedir que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário, ok? E deixe lá o seu like para fortalecer aqui o canal, tá certo? Então, vamos logo para o vídeo. James Charles Stewart nasceu em 19 de junho de 1566, no castelo de Edimburgo, na Escócia. Seu pai, Lord Darnley, fora assassinado no início de 1567, antes de Jaime completasse o seu primeiro ano de vida. Sua mãe, Mary, rainha dos escoceses, logo foi forçada a abdicar o trono por causa de rumores e suspeitas de que tivesse envolvimento no crime da morte de seu marido. De modo que o pequeno James foi coroado o primeiro rei da Escócia, ainda bebê, aos 13 meses de idade. Contudo, a história já indicava o destino do infante James. O grande líder reformador, John Knox, foi nomeado para pregar o sermão de coroação do pequeno rei James. Enquanto isso, Mary, a mãe de James, era condenada à prisão na Inglaterra por sua própria prima, a rainha Elizabeth. E 19 anos mais tarde, em fevereiro de 1587, seria executada, acusada de ter feito parte de uma conspiração da Igreja Católica Romana para assassinar a rainha Elizabeth. Como muitos monarcas, o rei James foi criado sem a participação e a presença de seu pai e de sua mãe, ainda que durante muitos anos James mantivera intensa comunicação com sua mãe, mas apenas por cartas e bilhetes. Contudo, James era claro em afirmar que sua mãe jamais tentou influenciá-lo para a doutrina católica. Entre os 4 principais tutores, talvez o que lhe foi mais significativo e influente fora George Buchanan. Era um erudito e fictor de calvinista, e foi sobre a tutela, ensinamentos e métodos do Sr. Buchanan que o rei James tornou-se um dos mais cultos e intelectualmente argudos pensadores entre todos os reis da terra de sua época. O Sr. Buchanan tinha 64 anos de idade quando começou a tutoriar o seu jovem pupilo e rei. Assim teve o início da vida acadêmica do rei James. Grego antes do café da manhã, em seguida latim e história, música, aristométrica, cosmologia, dialética, retórica e, claro, teologia. O rei James falava fluentemente grego, latim, francês, inglês, escocês e fora instruído o italiano e o espanhol. James afirmou certa vez que pode falar latim muito antes de falar o seu próprio idioma materno, o escocês.
Devido aos seus maravilhosos dotes linguísticos, formados cultural, James foi um dos poucos reis do mundo, até os nossos dias, que pode negociar com os líderes de maiores nações do planeta na própria língua de seus interlocutores, sem necessidade de qualquer intérprete. O rei James cresceu e se tornou-se um rei forte, poderoso no uso de pena, e como Salomão conseguiu manter a paz dentro e fora de seu reino. A obra Textos de Cambridge sobre a história da reflexão pública do rei James, escrito em Políticos, salienta que os escritos do rei James estão entre os mais importantes e influentes documentos ingleses do seu tempo. O rei James tem sido comemorado como um dos mais cultos líderes de todos os tempos, e mesmo em sua época era conhecido como o rei Salomão da Grã-Bretanha. De acordo com seus próprios escritos, uma coleção de escritos pessoais do rei James, começou a governar sua própria terra, a Escócia, a partir dos termos de 12 anos de idade. Então, em 1586, aos 23 anos de idade, tomou a mão de Ana de Marquesa como sua esposa e rainha. O rei James amou profundamente sua esposa e dedicou a ela lindas poesias. Tiveram 9 filhos. Certa vez, o rei e a rainha foram caçar juntos e a rainha Ana matou acidentalmente o cão favorito do rei, chamado Jefel. E foi uma situação desesperadora. Ana não conseguia se perdoar pelo acidente, mas o rei James, com toda a generosidade, não apenas lhe perdoou e a consolou, mas lhe trouxe uma joia muito especial a fim de lhe acalmar a alma. Com o objetivo de transferir a melhor e mais gentil maneira de suas instruções ao filho mais velho, o príncipe Harry, o rei James escreveu-lhe um livro com o título em latim, O Presente Régio. Esse livro não teve o propósito de ser publicado, mas apenas de ser o livro dos pensamentos do rei ao seu filho amado e futuro rei. Uma obra composta do melhor conselho de um pai e rei ao seu filho, príncipe e sucessor real, especialmente se algo acontecesse ao rei que lhe impedisse de dar procedimento às instruções e ensinamentos do filho e príncipe da Grã-Bretanha. Afinal, o rei James já sofria com algumas doenças e havia escapado de várias tentativas de assassinato. Então, certo dia, o rei James chamou à sua presença o seu editor e gráfico Robert Valdebreve e confidencialmente ordenou-lhe a edição de apenas 7 cópias dessa obra. De alguma forma, contudo, o conhecimento deste livro e todo o seu conteúdo caiu nas mãos de leitores do mundo inteiro. Mais tarde, houve tanta demanda por exemplares que muito do seu conteúdo foi alterado, forjado e corrompido. Diante dessas pressões, o rei James decidiu publicar a sua obra para o público em geral, e assim essa obra tornou-se um best-seller em inglês, galego, francês, sueco e alemão durante um período de cerca de 50 anos desde o seu lançamento. A Sociedade Bíblica Ibero-Americana de Jabes Presley, publicação de edição especial desta obra em português em breve.
Basilicon Doron era um pequeno tratado com cerca de 150 páginas, dividido em 3 livros ou capítulos gerais. O primeiro teve como título Os Deveres de um Rei Cristão para com Deus. O grande pensador e escritor judeu James Israelite afirmou: James produziu o mais elevado conceito quando as virtudes necessitadas a um ilustre monarca. Em Basilicon Doron, o rei James compreende o discipulado cristão e escreve o melhor estilo de prosa para o seu tempo. Ele, muito habitualmente, entrelaça as Sagradas Escrituras com uma atitude piedosa e um tom conselheiro. O rei oferece o seu amado filho e, mais importante dos conselhos, conhecer profundamente Deus. Diligeralmente leia a palavra de Deus. Fervorosamente ore pelo correto ensinamento dessas palavras. Busque nas Escrituras, afirmou Cristo. Portanto, elas dão testemunho de mim. Todas as Escrituras, disse Paulo, é útil para ensinar, promover, elevar, corrigir, instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus alcance a perfeição em todas as suas obras. Todas as Escrituras contêm, porém, 2 braços, a ordem e a proibição. Obedeça aos 2. A adoração a Deus é a santa base sobre a qual a Escritura é vivificada pela fé. Uma das grandes inspirações do rei James foi ser o primeiro monarca a governar os reinos da Escócia e a Inglaterra no mesmo tempo, o que veio a acontecer no ano de 1603, logo após a morte da rainha Elizabeth, quando ele ascendeu ao trono da Inglaterra nesse mesmo ano, depois de reinar na Escócia por 36 anos. Desde então passou a ser conhecido como Rei James VI da Escócia e o primeiro da Inglaterra. Em janeiro de 1604, o rei James convocou a Conferência da Corte Hampton a fim de ouvir o que poderia estar errado com o desenvolvimento da Igreja. Durante a conferência, o líder puritano, Dr. John Renot, solicitou ao rei James que a melhor maneira de cooperar para o processo da vida e da doutrina da Igreja seria dar ao povo uma nova e mais correta tradução das Escrituras, corrigindo uma série de pontos alterados e corrompidos nas Bíblias, permitindo dos reis do Henrique VIII e Eduardo VI. O rei James se agradou muito dessa ideia. Em julho de 1604, nomeou 54 homens que formaram um comitê de tradução. Estes homens não eram apenas os melhores linguistas e maiores eruditos do seu reino, mas considerados na época os mais capazes do mundo. Muito no trabalho e da metodologia desses homens, publicado na tradução da Bíblia King James, tornou a base dos mais importantes estudos linguísticos e tradugísticos ainda hoje, usados nas grandes universidades em todo o mundo. Os estudiosos e tradutores foram organizados, dividindo em 6 grupos, e se encontraram repetidamente em Fennet Matter. Curiosamente, a ideia de tradução Bíblia King James atualizada em português também surgiu em Oxford durante a série de
palestras sobre o assunto sobre a cooperação, com a participação do editor e jornalista Osvaldo Bauan, representado na Sociedade Bíblica Ibero-Americana no Brasil, e editora Abas Prestes. Esse grupo de eruditos reuniram classificações gerais específicas, cujo conhecimento e habilidades com as línguas originais jamais foram reviradas por qualquer outros especialistas, quer antes ou depois deles, até o dia de hoje. Foram estudiosos que dedicaram toda a sua vida na sinceridade de buscar a Deus e no conhecimento de sua palavra.